meus amigos, sejam todos bem-vindos ao EA Cursos Online. Eu sou o professor Marcondes Júnior e vamos estudar nesta aula um assunto muito intrigante, a análise da partícula Si. Isso mesmo. Professor do céu, não, calma, não fiquem assustados. Muita gente, mas muita gente boa mesmo, assim, análise, partícula Si é simples. Vamos entender nesta aula por que as pessoas têm tanto medo de estudar a partícula Si. Vamos entender nesta aula por que as pessoas ficam confusas. Espera aí, afinal de contas, nesse caso é uma partícula passivadora, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, isso aqui é um pronome reflexivo, isso aqui é uma parte integrante do verbo. Professor do céu, é isso mesmo. A partícula Si pode ter várias funções, na verdade, 12 funções. Nesta aula vamos observar as mais importantes, vamos discutir as mais importantes e nesta aula nós vamos fazer questões de fixação para você entender como utilizar corretamente a partícula Si, ok? Então vem para cá. Destaco para todos vocês que a partícula Si exige requisitos, é isso mesmo. Assim como outros assuntos já discutidos por nós, a partícula Si também vai exigir de vocês que você saiba um pouquinho sobre predicação verbal, por exemplo. Vai ser extremamente fundamental que você saiba diferenciar quando o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, para posteriormente haver a classificação da partícula Si. Ok? Então vamos fazer o seguinte, tome nota, porque eu vou fazer algumas observações, gráficos, para facilitar o entendimento, e na sequência nós respondemos questões de fixação, ok? Vamos juntos. Muito bem. Tome nota, vamos escrever, anote com o professor no seu caderno, ok? Vem comigo por gentileza. Ainda estamos falando sobre transposição, para ficar claro para você, tá? Transposição das vozes verbais. Na nossa aula anterior, nós falamos da mudança da voz ativa para a voz passiva analítica. O que nós fizemos foi o seguinte, professor, eu tinha VA e eu transformei para a VPA, voz passiva analítica. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer, professor? Eu vou transformar, e também fiz o inverso, né, da VPA para VA. Agora eu vou transformar da VPA para a VPS e vice-versa. Também volto, né, da VPS para a VPA. E também vamos falar sobre voz reflexiva, ok? Então, isso é o que nós vamos discutir. Muito bem. Então, para discutirmos esse ponto, é importante o seguinte, estudo da partícula Si. Vamos discutir um pouquinho o estudo da partícula Si. E vamos começar pela mais importante, pelaquela que sempre cai em prova. A partícula Si sendo uma partícula, vou até colocar assim para ficar melhor para você, tá? Partícula apassivadora. A partícula Si sendo uma partícula apassivadora. Professor, o que eu tenho que olhar quando é que o Si vai ser uma partícula apassivadora, professor? Quando o verbo for transitivo direto ou o verbo for transitivo direto e indireto. Muito bem. Quando a partícula Si for VTD ou VTDI, aí sim, a partícula Si vai ser uma PA. Isso mesmo, PA, partícula passivadora. E o que a PA, partícula passivadora, vai indicar? Vai indicar o seguinte, o que era objeto direto vai ser transformado em sujeito passivo. O que era objeto direto deixa de ser objeto direto para ser transformado em sujeito passivo. O que era objeto não é mais objeto, agora é sujeito. Como assim, professor? Espera aí, estou confuso. Afinal de contas, é objeto ou é sujeito? Atenção, o que era objeto vai ser transformado em sujeito. Por isso é importante que o verbo seja transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Aí a partícula Se junto a esse verbo, pega o que era objeto e transforma em sujeito. Vou colocar isso para você, tá? Além disso, mais duas observações ainda sobre o contexto da PA. Anote. Eu quero que você saiba duas observações. Então, a observação 1 e a observação 2.
A observação 1 é a seguinte, tá? Guarde como duas observações. A PA, partícula passivadora, indica a voz passiva sintética. Isso mesmo. A PA vai indicar a voz passiva sintética. Professor, é isso aí, nós estamos falando de vozes verbais, gente. O fato de eu estar falando de PA não significa dizer que eu deixei de falar de vozes verbais, não. E a observação 2? A observação 2 é a seguinte: toda VPS vai admitir uma VPA, assim como toda VPA também vai admitir uma VPS. Então, são duas observações que eu quero que você guarde. A primeira: como é que eu sei, professor, identificar uma estrutura na voz passiva analítica? Nós vimos na nossa última aula. Para você identificar uma estrutura na voz passiva analítica, você tem que saber. Você tem que identificar uma locução verbal em que o verbo principal está no particípio e o verbo auxiliar é o verbo ser. Repito, uma locução verbal em que o verbo principal está no particípio e o auxiliar é o verbo ser. Certo? Foi o que nós vimos. Professor, e como é que eu sei identificar uma estrutura quando ela está na voz passiva sintética? Muito bem, quando você tem uma partícula si. Mas, atenção, não pode ser qualquer partícula si. O fato de você ver uma partícula si não significa dizer que é a voz passiva sintética. Só será a voz passiva sintética quando você tiver uma partícula apassivadora. Tudo bem? Pronto. Segura essa observação, porque eu também quero que você saiba o seguinte. Tome nota. Número 2. Eu quero que você saiba também o seguinte. Segundo, a partícula si também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Assim, ó, índice de indeterminação do sujeito. Professor, e quando é que vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Pronto, bingo. Exatamente quando o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo, ou quando eu tiver um verbo de ligação. Muito bem, aí sim, a partícula si vai ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. Vai indicar duas coisas, professor. Vai indicar que o sujeito está indeterminado, e eu gosto muito de representar assim, ó, sujeito indeterminado, tá? E a consequência é que o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, são duas observações sobre partícula si quando for índice de indeterminação do sujeito. Que o sujeito está indeterminado e que, por consequência, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Muito bem? Então, meus amigos, vai fazer uma prova de concurso, vai fazer uma prova. Saiba você que o ponto mais importante, aquele ponto inicial, professor, é exatamente classificar partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Primeiro, vai lá, gente, vamos lá, vamos aprender de verdade? Vamos? O nosso desafio não foi você aprender definitivamente? Então vamos lá. Professor, quero aprender a analisar a partícula si. Ok, tá. O que eu tenho que saber, professor? Primeira coisa, que a análise da partícula si depende da transitividade do verbo. Pronto, primeira coisa que você tem que saber. A análise da partícula si depende da classificação que você faz do verbo. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto indireto, a partícula si é PA. Se for verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, a partícula si é índice. Ah, professor, está difícil demais. Não, gente, não está difícil demais. Quer ver? Olha só, vamos dar dois exemplos. Vem para cá. Dois exemplos. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui, ó. Dois exemplos. Bem simples, tá? Esse exemplo, você já visualizou por aí em várias vezes. Vamos pegar só dois exemplos. Vende-se casas e precisa-se de casas. Tá vendo? Simples, ó. Casas é igual. Professor, vende-se casas, precisa-se de casas. Ué, professor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O que nós vamos verificar aqui, professor? Vender está no singular, casas está no plural. Precisar está no singular, casas está no plural.
eu já vou afirmar para você. Saiba você que uma sentença está certa, a outra está errada. Ué, professor, então o problema não está na palavra casas, o problema está no verbo. Sim, um desses verbos tem que concordar com a palavra casas. Mas qual é o verbo que concorda com a palavra casas? Aí vamos começar. Ponto 1. Você tem que saber transitividade verbal. Diga para mim, ser vivo, olhando aqui, ó, nos meus olhos. Diga para mim, qual a transitividade desses verbos? Professor, eu ainda não sei, professor, eu estou confuso, eu olho e não sai, professor. Gente, você tem que olhar se entre o verbo e o termo que lhe serve de complemento, se tem ou não preposição. Professor, mas o que é uma preposição? Aí nós falamos, gente, nós falamos. Abençoado, eu falei. Ah, professor, tem que memorizar. Uai, tem que memorizar, servir, vamos andar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Vai repetir até memorizar. Professor, vou ter que repetir isso aí 5.000 vezes. Ótimo, começa logo. Começa logo. Então, vamos, vem cá, aqui. Então, professor, entendi. Já entendi, professor. Agora eu peguei o jeito, professor. Vem. Vender é verbo transitivo direto e casas é o objeto direto. Muito bem. Precisar é verbo transitivo indireto. De casas é o objeto indireto. Ah, professor, ótimo. Agora sim. Ser vivo, veja. Partícula se junto ao verbo transitivo direto, a partícula se é uma partícula passivadora. Muito bem. Agora, sendo uma partícula passivadora, qual é a informação que a partícula passivadora vai indicar? Que o que era objeto direto, na verdade, vai ser chamado de sujeito passivo. Muito bem. Sujeito passivo. E o verbo, havendo sujeito na oração, o verbo concorda com o sujeito. Por isso, o correto é vendem-se casas. Essa estrutura, olha para cá, ser vivo não pisca não. Essa estrutura, marcada pela partícula se, na função de PA, indica que essa estrutura está na voz passiva sintética, professor. Voz passiva sintética. E eu afirmei para você que toda VPS admite obrigatoriamente uma voz passiva analítica. Muito bem. Então, professor, eu vou colocar essa estrutura na voz passiva analítica? Vai. Como é que você faz? Casas. Agora ser vivo. Agora ser vivo. Você fala para mim aqui. Professor, já fiz. Vendem-se casas. Professor, identifiquei a VPS, vou montar a VPA. Peguei o sujeito passivo e repeti, casas. O que falta eu colocar agora, professor? Gente do céu. Vai, empurra. Bora ser vivo. O que falta? Falta você colocar aqui a estrutura que marca, que define, que identifica a voz passiva analítica. Você já sabe que a voz passiva sintética é marcada pelo si na função de PA. E o que marca a voz passiva analítica? Como que você sabe identificar a voz passiva analítica? Fala para mim. Ai, professor, não sei, professor, sabe sim ser vivo. Pela locução verbal. Qual que é a locução verbal? Não. O verbo auxiliar tem que ser o verbo ser. E o principal tem que estar é isso mesmo, no particípio. Então vem para cá, professor. Ó, peguei o jeito, professor. Pronto, peguei o jeito. Vou pegar o verbo vender e vou pôr no particípio. Então fica vendidas. Vou encaixar aqui agora o verbo ser. O verbo ser que tem que estar no mesmo tempo e no modo do verbo da voz que eu estou analisando. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Vendem é o verbo conjugado no presente do modo indicativo. Vou encaixar o verbo ser no presente do indicativo, eu faço. Casas são vendidas. E eu quero afirmar para você, ser vivo, essa estrutura corresponde sintaticamente a essa estrutura. A VPS corresponde à VPA. A VPA
corresponde a VPS, de forma que, quando numa prova eles pedem para você uma questão de reescritura textual, ou seja, reconstrução do texto, é muito comum a transformação de uma estrutura no texto que estava na VPS, na alternativa ele coloca na VPA. E o candidato às vezes fica confuso. Saiba você que toda VPS, toda VPA são reconstruções idênticas, ok? Dizem a mesma coisa. Você pode construir de um jeito ou de outro, ok? Muito bem, pessoal. Agora, vamos lá. Vamos continuar a nossa análise, professor. Agora, o que nos interessa é o seguinte, professor. Vem para cá, ó. Aqui. Precisa-se de casas. Pronto. A partícula se, olhe para cá, não pisca não. A partícula se está junto a verbo transitivo indireto. Nesse caso, portanto, é um índice de indeterminação do sujeito. Tá? O que isso vai indicar? Opa, significa dizer que o sujeito do verbo está indeterminado, e o verbo da oração tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Pronto, já está no singular? Está, então está correto. Professor, essa estrutura precisa-se de casas está na voz passiva sintética? Precisa-se de casas está na voz passiva sintética? Sim, professor. Olha a partícula se. Não ser vivo. Acorda ser vivo. Não. Não, professor, não ser vivo. O fato de haver uma partícula se não significa dizer que é voz passiva sintética. Só vai ser voz passiva sintética se a partícula se for classificada como uma partícula passivadora. Ué, professor, e nesse caso então é o quê? É voz ativa. Alguém precisa de casas. Quem, professor? Não sei. O sujeito está indeterminado, mas eu sei que alguém precisa de casas. Ah, professor, peguei a ideia. Então vem para cá. Isso aqui é voz, olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é voz ativa, professor. Professor, vamos montar a voz passiva analítica? Professor, vamos montar a voz passiva sintética? Eu pergunto para você, posso montar dessa estrutura? Precisa-se de casas? Posso montar a voz passiva analítica? Posso montar a voz passiva sintética? Não ser vivo. Quantas vezes eu vou falar não para você? Não pode. Uai, professor, mas por que não? Porque verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação não admitem voz passiva. Ah, isso. Vamos anotar, ser vivo. Vamos embora. Aqui, anota. É possível, professor, da VA eu montar VPA ou VPS nesse caso? Não, professor. Porque verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação não aceitam voz passiva, quer seja analítica, quer seja sintética. Legal, né? Vocês viram, gente? Então, assim, aquela grande problemática que existe por aí, muita gente fala assim, ah, professor, eu nunca sei diferenciar quando é PA e quando é índice. O problema é porque a pessoa não sabe transitividade verbal. Se a pessoa não souber transitividade verbal, indubitavelmente não saberá classificar a partícula se. Não saberá. Eu afirmo para você que é condição sine qua non para você saber partícula se, que você saiba transitividade verbal. É um requisito. E eu aproveito esse momento até para sairmos um pouco do assunto e destaco, meus amigos, não existe pré-requisito. Não existe, professor. Não, não existe. Não existe a informação. Ah, o pré-requisito, professor. O pré-requisito, meu amigo, entrar para dentro não é pleonasmo? Se você entra, só pode ser para dentro. Ah, eu vou subir para cima, hein? Óbvio, subir é para cima. E é óbvio também que requisito é aquilo que vem antes de alguma coisa. Portanto, não diga, ah, o pré-requisito para se trabalhar naquela empresa é saber inglês. Calma. Pré-requisito? Uai, não é um pré-requisito, é um requisito. O requisito para se trabalhar na empresa é saber inglês. Portanto, pré-requisito é um pleonasmo, um vício de linguagem, ok? E eu digo para você que o requisito para se saber analisar a partícula se é classificar os verbos adequadamente, ok? Então, pronto. Professor, vamos mais 2 exemplos que eu estou começando a pegar o jeito. Vem cá, analisa comigo, vai, vem. Eu quero ver agora quem é que vai apertar pausa no vídeo, vai fazer na minha frente esses 2 exemplos aqui, ó.
Quero até ver, hein? Olha só. Eu vou tentar dificultar, hein? Vou tentar dificultar um pouquinho. Espera aí. Ok? Eu sugiro que você aperte pausa no vídeo e tente responder aos dois exemplos. Destacando que eu tentei aqui dificultar um pouquinho, ok? Tentei dificultar um pouquinho. Veja se você consegue identificar o problema. Muito bem, você tentou fazer, tentou analisar as questões. Vamos agora à resolução dos problemas. Vem comigo, vamos lá, olha só. Primeira coisa, já sabemos, professor, que a análise da partícula si está condicionada à transitividade do verbo. Então, o primeiro ponto é analisar o verbo. Informar é um verbo, nesse caso aqui, empregado de forma, é um verbo bitransitivo. Sim, que apresenta duas transitividades verbais. Sim, veja, quem informa alguma coisa a alguém. A coisa informada é o resultado das provas. Isso aqui é o objeto direto. A quem se informa são aos cidadãos, é o objeto indireto. Às pressas não influencia em nada nessa análise. É apenas o nosso adjunto adverbial, de modo... Professor, você fez de sacanagem, né? Só fez de sacanagem, professor. Você colocou, informam-se às pressas, aos cidadãos, o resultado das provas. Tudo tem S, professor, o que nos induz a pensar que o verbo tem que ficar no plural. Sim, mas lembre-se, você concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Vem para cá. A partícula si, junto ao verbo transitivo direto e indireto, a partícula si é uma PA, partícula passivadora, que transforma o que era objeto direto em sujeito passivo. Muito bem. O núcleo do sujeito é a palavra resultado. Opa, peraí. Isso aqui é uma voz passiva sintética e perceba que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Por isso, o correto é informa-se às pressas aos cidadãos o resultado das provas. Muito bem. Toda VPS, obrigatoriamente, admite uma voz passiva analítica, professor. Então, vamos colocar agora na voz passiva analítica. Vejamos como a gente faz. Ó, vou pegar o núcleo do sujeito, o resultado, ok? Das provas. O resultado das provas. Muito bem. Tananana, vou manter aqui o modo, às pressas, aos cidadãos. Muito bem, excelente. Vamos agora analisar essa parte aqui. O resultado das provas é o nosso sujeito passivo, continua sendo sujeito passivo, não mudou nada. Às pressas continua sendo, mesma coisa, continua sendo nossa adjunta adverbial de modo. Aos cidadãos continua sendo objeto indireto. Agora, o que é que mudou, professor? Mudou as estruturas verbais apresentadas, uma marca VPS, uma marca VPA. A que marca VPS tem a partícula si, a que marca VPA não tem partícula si, só que tem a locução verbal, verbo ser mais particípio. Então vai, coloca, vai. Aqui, como é que eu faço? Vou pegar o verbo informar, jogar no particípio. O resultado eu faço informado. Lembre-se, aduído marca de particípio.
Falta encaixar o verbo ser bem aqui. Opa, lembre-se de olhar o tempo e modo de informa. Eu informo, tu informas, ele informa. Informa é presente do modo indicativo. Muito bem, então o verbo ser entra no presente. Eu sou, tu és, ele é. Opa, o resultado das provas é informado às pressas aos cidadãos. Viu como que ficou legal agora? Então tá bom. Mais um exemplo, vem para cá. Assistem-se aos documentários. Assistir é verbo transitivo indireto. Aos documentários, objeto indireto. Partícula se, índice de indeterminação do sujeito, porque está junto a verbo transitivo indireto. Indica o que, professor? Que o sujeito do verbo está indeterminado e o verbo obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por isso, o correto é assiste-se aos documentários. Ok? Ficou mais fácil, né, gente? Já ficou bem mais fácil. Eu quero aproveitar ainda o contexto e falar um pouquinho sobre voz reflexiva. Verifique comigo, vem, olha só. Nós falamos de voz passiva analítica, voz passiva sintética, e quero falar um pouquinho ainda sobre voz reflexiva, né? Que é quando o sujeito ele é o agente do processo verbal, ele é o agente e o próprio sujeito ele é paciente do processo verbal. Ele pratica e sofre a ação. Assim, ó, quando eu digo assim, o rapaz, por exemplo, ó, o rapaz cortou-se com a faca. O rapaz cortou-se com a faca. Muito bem, vamos analisar? Quem cortou-se com a faca é o rapaz, é o sujeito dessa ação. É o rapaz que corta. Ele corta, cortar é verbo transitivo direto. Ele corta a si mesmo. Veja, ele corta a si mesmo, a si próprio. Quando eu puder substituir por a si mesmo, a si próprio, eu tenho certeza que o si, ele é um pronome reflexivo ou ser vivo, um objeto direto reflexivo. As duas nomenclaturas você vai ouvir por aí, tá? Para quem ficou com dúvida, com a faca é o nosso adjunto adverbial de instrumento. É isso mesmo, foi um instrumento utilizado para ele se cortar. O rapaz cortou-se com a faca. O rapaz corta a si mesmo, ele corta a si próprio. Todas as vezes que eu puder substituir a partícula si por a si mesmo ou a si próprio, você tem certeza de que o si é um pronome reflexivo. E aí, neste caso, você tem aqui simplesmente partícula si, um pronome reflexivo ou um objeto direto reflexivo. Tudo bem? Está claro isso para vocês? Muito bem. Então, meus amigos, nesta nossa aula, nós falamos um pouquinho aí sobre partícula passivadora, índice de indeterminação e o pronome reflexivo. Fechamos o que a gente chama de voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva e a voz ativa. Destacamos esses pontos que são importantíssimos. Nós vamos ter momentos em que nós vamos explorar um pouco mais a partícula si. Por enquanto, vamos ficar com essas partículas, para não confundir muito, ok? Se eu for jogando muitas informações sobre outras partículas si, aqui pode confundir. Então, vamos assimilar bem este conteúdo, vamos praticar, vamos fixar este ponto, que normalmente é o ponto que cai na prova. Posteriormente, eu entro com vocês com outras novidades e comento um pouquinho mais sobre partícula si, ok? Mais alguns exemplos, mais algumas funções, algumas curiosidades, como partícula expletiva, como parte integrante do verbo, conjunções subordinativas, causais, concessivas, comparativas, enfim, concessivas, enfim. Nós entramos e aí nós comentamos um pouquinho mais sobre esses assuntos, ok? Muito bem, meus amigos, eu sou o professor Marcondes Júnior, aqui do EA Cursos Online. Voltamos em breve. Tchau, tchau.